Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Cron TV. Mais uma vez, eu aqui com você no Vem Comigo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu ando estudando já há alguns meses, desde o ano passado, sobre constelações sistêmicas do período de nascimento, né? Tenho tido grandes surpresas boas, né, com relação aos resultados, e graças à doutora Eleanor Luzes, com a tese que ela fez, né, da ciência do início da vida, e que ela está divulgando bastante, e eu quero colaborar com o projeto dela, né. E só para lembrar, né, que eu estava falando de genoma, de planta que a gente tem no nosso DNA, eu fui checar com o que ela falou, doutora Eleanor. Nós temos 65% do genoma que vem das plantas. Então, olha que interessante, por isso que dá tão certo a questão de se curar com fitoterápicos, florais, homeopatia, porque é mais da metade do nosso genoma, então funciona, né? E eu coloquei falando sobre isso num outro vídeo, né? Então tá aí a resposta. E também lembrando, né, que tem, eu vou colocar aqui embaixo o link de dois períodos, né, de anos em que eu fiz constelações, e eu sempre gosto de bater foto depois para registrar, né, o evento, e vocês podem verificar em todas as fotos, todo mundo está feliz, todo mundo está bem, tranquilo. Você pode ver que nas fotos as pessoas estão se sentindo muito bem. Então eu faço questão de postar esse vídeo para vocês verem, né? E quem ainda não fez constelação, que faça, porque ajuda muito a estabelecer curas incríveis em vários níveis, né? Então eu vou falar um pouquinho de alguns causos que aconteceram com as constelações, antes e depois, durante. Eu não lembro muito bem, assim, de cada uma. Eu às vezes anoto e peço depoimento, porque são muitas, então eu acabo me esquecendo e não vou ficar memorizando. Algumas eu tenho uma pouco de lembrança, porque foram extraordinárias os sintomas dos representantes nela, né? Mas não é todas que acontece isso. E também eu quero que você acorde, acorde, desperte aí da sua sonolência para as suas curas, qualquer que seja. Quanto mais cedo você acordar, melhor, porque quanto mais você demora para acordar, mais caro e mais demorado fica para você se curar, né? Então é igual carro, né? Se você demorar muito para levar no conserto, vai ficando mais caro. Então, por isso que agora eu estou postando algumas terapias que eu faço, que eu me dedico a ajudar você nas suas curas, tá bem? Vou ficar muito feliz em poder ajudá-lo. E voltando à constelação de nascimento, né, que eu chamo de nascimento porque é desse período, mas na verdade é de um período bem mais prolongado, né, que seria na pré-concepção, na concepção, na gestação, no nascimento e de 0 a 3 anos. Então tem todas essas fases que a pessoa escolhe, sempre ela escolhe a correta, que ela precisa fazer harmonização, né? E a gente tem tido resultados muito felizes com isso, e eu fico muito contente, feliz por poder compartilhar isso com você hoje, né? Eu vou falar mais vezes também, né? Várias vezes aí. Tem muito assunto aí para comentar. E então o período de pré-concepção,
tem muita influência, né, dos pais, o que eles pensavam sobre filhos ou não pensavam nada, do meio ambiente, né, em todo o período que você é gerado, tem muita influência o ambiente externo, o ambiente que sua mãe estava, os sentimentos da sua mãe. Isso é muito importante, porque o bebezinho, ele está em contato todo o tempo, 24 horas com a mãe, né? Então, qualquer coisinha que acontece a ela, ele sente, né? E a ressonância é imediata. Então, eu vou citar aqui, né? Por exemplo, eu nasci de parto normal, mas eu nasci na maternidade, né? Eu nasci em 64, então nos anos 50 para frente, determinou-se que tinha que as crianças nascer em cidade grande e nascer na maternidade. E isso foi um caos para as crianças, né? E eu vou dizer por quê, como a doutora explica, né? Os protocolos, né, que ainda hoje existem, eles não são para ajudar o bebê, são para torturá-los. E eu vou explicar um pouquinho por quê. E o que acontece, que é muitíssimo importante e que eu comecei a me dedicar a esse tipo de constelação devido a o que a doutora falou, que 50% praticamente de todas as crenças limitantes que a gente tem hoje como adultos vem de quando a gente nasceu. Então eu falei, nossa, meu Deus, e eu sofri, né, todos esses percalços de maternidade, né, apesar de ser parto normal. Então eu vou contar aqui o que o bebê é torturado quando vai nascer, né? Primeiro que a temperatura, ele está 36 graus e meio, 37, quase 37, e a temperatura da sala cirúrgica geralmente está no talo ali 19, 18 graus, porque os médicos estão paramentados, eles ficam com calor, etc e tal. Então a mãe e o bebê têm que passar frio, né? E já entra nessa questão de temperatura, a claridade também não é boa para as pessoas. Eu sempre digo que a luz ideal é a amarela, a luz branca é péssima. E o bebê, quando chega aqui, ele tem essas coisas desagradáveis, né? Além disso, para cortar o cordão umbilical, o certo é esperar ele parar de pulsar, para depois você poder... Caiu lá dentro. Vamos ver. Depois você poder cortar o cordão umbilical, porque cordão umbilical é a ligação que tem com a mãe. E o que acontece? É um choque quando corta e ele está pulsando, porque ele não se ambientou ainda com a parte externa, né, da barriga da mãe. Então, quando corta antes da hora, é um choque para o bebê, é muita dor. E o bebê tem 300 mil vezes sensibilidade para mais do que as pessoas quando já estão mais adultas, mais crescidinhas, né? Então, imagine a dor que é a criança, né, ter esses choques. Além do que, ele recebe uma injeção, uma picada de uma vitamina K, que não tem necessidade para o bebê nenhuma. Quando ele nasce, ele não precisa disso. E, além disso, pinga no olhinho dele nitrato de prata ou antibiótico. Quer dizer, o nitrato de prata é péssimo, né? Se você pingar uma gotinha na pele, já queima. Imagine isso nos olhos, né? De um bebê, acabou de nascer. O que é isso? Uma tortura, né? Já tomando picada, o que é isso? Não pode autorizar essas coisas. Então, daí que a gente fala do
do parto humanizado. Por que o parto humanizado? Porque é o mais seguro para a criança, né? Tem N pesquisas mundialmente falando, até na ONU, falando sobre parto humanizado, os cuidados que a parteira tem que ter. E às vezes tem técnica que nem o médico sabe fazer quando ele tá sentado, ele está com as perninhas cruzadas. Às vezes o médico tem que fazer cesárea porque ele não sabe a técnica, né? Mas a parteira sabe muita coisa, mas não são autorizados, né, pelo protocolo, às vezes, de saúde. Eles que puderem sabotar para que isso não venha à tona, eles vão fazer. E o que acontece, né? O bebê, então, já chega numa gelada, né? Afasta da mãe logo que nasce, porque tem que tomar banho, ficar limpinho. Aí eles passam uma escova assim no bebê. Imagine um bebê, acabou de chegar, ele passar uma escova na pele dele, com água fria ainda, não é água quentinha não. Para ele ficar bem acordadinho. Então, já viu, né? Com toda essa quantidade de tortura, a gente veio ao mundo assim, a maioria que nasceu na maternidade, mesmo sendo parto normal, né? E aí depois que ele está bem limpinho, aí é entregue para a mãe. Mas o que é que eles fazem no parto humanizado? Ele vai ficar sem roupinha, a mamãe também, com o peito vazio aqui, sem roupa, e ele vai ficar deitadinho aqui por um bom tempo, pelo menos 2 horas, para se ambientar nesse novo ambiente diferente, com ar, né? Ele não chora quando ele nasce, é muito diferente. Na Holanda tem dados experimentais de mais de 30 anos e o que isso causou, né, esses partos humanizados lá? Fechamento de presídios, simplesmente isso. Em 30 anos foram fechando todos os presídios das cidades lá da Holanda porque não tinha necessidade, não tinha mais violência. Então, pense bem, né? Por que a gente tem tanta agressividade, tanta violência aqui nesse país? Quantas cesáreas são feitas, né? Pense um pouquinho. Tem que ser tudo programado? O bebê que sabe a hora que ele quer nascer, não é você. Então, a gente tem que ter consciência. Então, se você é um futuro pai, uma futura mãe, comece a assistir os vídeos da doutora Eleanor enquanto ela está aqui viva. É um prazer a gente ter ela viva aqui no nosso país e uma ativa pessoa que tem conhecimentos incríveis, né? Estou aprendendo muito com ela. E vou deixar o link aqui, tá bom? E é isso. Aprendam o que é bom para o ser humano, o que é bom para você. E a gente tem esses sistemas de cura, né? Que a doutora fala do renascimento. Tem várias técnicas quânticas, né? Eu faço essa do nascimento, a constelação, né? Faço outras constelações também de relacionamento e várias outras. Mas a questão de dinheiro, a questão de doenças, que você tem algumas crenças limitantes, vem tudo do nascimento. Então, ajuda muito, muito, muito essa questão, né? Medo, abandono, solidão, essas questões são fundamentais para o bebê quando nasce. E tem muita interpretação, né, errônea da gente quando nasce. A gente é bebê, então a gente pode interpretar uma forma distorcida da realidade. Então na constelação a gente pode harmonizar e conscientizar a pessoa do que aconteceu para que ela tenha consciência de como foi, né? E harmonizando lá, a gente harmoniza para cá também, né? No futuro. Então, se informe melhor se você vai ser vó, se você pode falar para os seus filhos fazerem o parto humanizado. Todos eles são conscientizados, têm todos os conhecimentos antes de ter o bebê.
Então fica muito mais fácil de ter um bebê, principalmente se for o primeiro bebê, né? E a constelação é muito simples, né? Às vezes, essa constelação eu já fiz algumas que dão desdobramentos espirituais, que é bem interessante. Normalmente a constelação de nascimento pode demorar um pouco mais que a normal. Por quê? Porque dá esses desdobramentos espirituais, às vezes vai para vidas passadas. Eu fiz uma que foi em 2 vidas passadas, veio para uma antes, depois foi para outra. Então é incrível que a gente pode perceber, né, que numa constelação desdobra, né, desdobra para vidas passadas, depois volta aqui, e sempre era a mãe e a filha em outras vidas, né? E esse entrelaçamento de várias vidas a gente pode harmonizar. É muito interessante, foi muito bom começar a fazer essas constelações, porque eu vi o desdobramento e essa pessoa tinha muito medo, né? E ela tinha muita ligação simbiótica com a mãe, negativamente, né? A mãe também sofre de depressão desde que perdeu o marido, e a filha, se continuasse nesse caminho, ia ser um repeteco, né, da mãe. E a gente percebeu que ela agora tem menos medo de fazer as coisas, tem menos sofrimento. Antes tudo era um sofrimento, tudo era difícil, tudo era isso, era aquilo. Agora está bem mais light, né? Ela percebeu aonde que pega, também a relação dela com a mãe melhorou. Também eu sempre falo para fazer o Ho'oponopono, né? Que é uma técnica ótima para harmonizar depois da constelação. Já fiz também várias constelações que é muito forte para a pessoa. Então eu passo florais, né, às vezes de Minas, de Saint-Germain ou mesmo de Bach. Então é muito interessante como a gente pode ajudar as pessoas de uma forma simples e eficaz com essa ferramenta da constelação, tá bom? Outro dia eu vou falar mais sobre outro caso, assim a gente vai indo. Então um beijo para você. Comente aí como é que você está, se está tudo bem. Agora deu uma paradinha na chuva, parece que vai estabilizar, mas chuva demais também a gente fica meio esquisita, né? Muita gente pegou gripe, então me escreva aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma questão que você quer elucidar, tá bem? Então, namastê.